chamar o pastor à frente, traz a exposição dessa noite. Vamos orar suplicando para que Deus seja gracioso conosco, com o pastor iluminando os nossos corações à luz da Escritura. Oremos ao Senhor. Pai amado e Deus maravilhoso, obrigado pelos cânticos que entoamos, pelas orações que temos feito. Obrigado porque sabemos que em tudo isso, ó Pai, o Senhor nos ouve por causa do Teu Filho que morreu na cruz por nós. Agora, Senhor, chega o momento que o Senhor nos ensinará através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor use o Teu servo, ó Deus, o pastor Anderson, para que ele seja um arauto do Teu reino, ó Pai. Que ele diga apenas aquilo que o Teu Santo Espírito quer nos ensinar, ó Deus. Para que nós possamos, ó Deus, ter os nossos corações quebrantados, que nós possamos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados e ter as nossas vidas moldadas de acordo com o caráter do Teu Filho. Usa, ó Deus, nós pedimos, e santifica-nos, santifica a Tua igreja, nós suplicamos. No nome santo de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Que o Senhor Deus possa, mais uma vez, enquanto meditamos em Sua palavra, nos fortalecer, nos conduzir com graça, com misericórdia. Todos que encontraram o Salmo 121, digam amém. Nós iremos ler todo o Salmo, e assim diz a palavra do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. Verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos falar com Deus mais uma vez, em oração. Senhor, nós aqui estamos, diante da tua palavra, que ela possa nos consolar, nos encorajar, como já foi orado também, em tudo a Deus nos exortar, para que cresçamos em conformidade com Cristo e que o Teu nome em tudo seja louvado. Ajuda-nos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, para que possamos compreender as Tuas verdades, o Senhor precisa iluminar as nossas mentes, abrir os nossos olhos, e ao Senhor nós recorremos, Pai. Diante das verdades eternas que estamos, edifica-nos para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos meditar neste texto, a qual nós já meditamos nele quando assim estávamos iniciando a pandemia, no dia 31/5/2020, nós meditamos neste salmo. Só estou tendo um probleminha aqui, mas eu já estarei resolvendo. Vamos lá. Só um momento, irmãos. Peço desculpas aqui que a tecnologia tem hora que é só pela misericórdia de Deus. Mas é uma bênção. Amém, irmãos? Deu certo. Glória a Deus. Então meditamos neste salmo já quando nós iniciamos um tempo que começamos a enfrentar a pandemia. E hoje nós estamos iniciando mais um ano, primeiro domingo de 2022. E aqui nós nos encontramos para cultuar ao Senhor, para suplicar ao Senhor. E ano após ano nós nos encontramos aqui. E a graça do Senhor. Mas
uma verdade precisa ser dita, que todos nós que estamos aqui, quando se fala acerca do futuro ou dos dias que estão por vir, nós nos sentimos muitas vezes inseguros e ameaçados, ou até mesmo preocupados. Como vai ser este ano? Não sei se você sabe, mas esse ano é o ano da Copa do Mundo. Será que o Brasil vai ganhar o Hexa, o tão esperado Hexa, ou será que nós vamos passar raiva de novo torcendo para o Brasil? Este ano também é o ano de eleições presidenciais, eleições estaduais. Este ano ainda nós estamos enfrentando as variantes, as vacinas, tantas perguntas que o futuro nos apresenta, e nós, por sermos seres humanos, corrompidos por conta do pecado, e ainda o pecado está em nós, nós temos medo, ficamos inseguros, choramos, queremos trazer o amanhã para hoje, queremos viver o amanhã, e a palavra nos exorta que o amanhã não cabe a nós, o Senhor pertence o dia de amanhã. Diante desses desafios, precisamos lembrar das verdades que estão diante de nós, que acabamos de ler no Salmo 121. E você que já meditou, já acompanhou a exposição, só recapitulando aqui com os irmãos, o Salmo 120 até o Salmo 134 forma a coletânea de salmos, que são 15 preciosas canções chamadas canções de peregrinação ou salmos de romagem. E por que tem este título? Porque havia uma peregrinação, pelo menos em 3 festas, o povo de Israel, seja na festa da Páscoa, do Tabernáculo, ou ali a festa de Pentecostes, o povo ia até Jerusalém, o povo subia até Sião, vindo de vários lugares, para assim cultuar ao Senhor. Então, do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos canções de peregrinação, de um povo que está indo ao tabernáculo, está indo cultuar ao Senhor, que são canções que têm muito a nos ensinar, e que precisamos, ano após ano, dia após dia, lembrar que nós somos peregrinos nesta terra. O Senhor diz em sua palavra, e se está em sua palavra, que porque muitas das vezes eu e você acharíamos que nós vamos viver aqui para todo sempre, mas eu te digo uma coisa, eu e você estamos aqui de passagem, infelizmente eu tenho que te dizer isso, mas a sua e a minha hora vai chegar, e nós encontraremos com o Senhor, e estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas a boa notícia para nós esta noite é que o Deus que nos criou, nos colocou como peregrinos neste mundo, não nos deixa só. E essas canções, estes salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, tem preciosas lições, mas em especial hoje nós vamos meditar somente aqui no Salmo 121. E o assunto do Salmo, se você vai ver em outras traduções, a palavra guardar aparece aí em torno de 6 vezes. E este Salmo, então, o tema principal deste Salmo é o guarda, aquele que protege. Os peregrinos estão indo rumo a Jerusalém, rumo a Sião, e o Senhor aqui, então, se põe como guarda do seu povo, aquele que protege o seu povo, aquele que sustenta o seu povo, aquele que, por todas as coisas, nos livra de todo mal, nos sustenta em meio às lágrimas. Este é o Deus a qual nós servimos. E como todo peregrino, como todo viajante, se você gosta de viajar, se você gosta de pegar a estrada, nós estamos na estrada rumo a Jerusalém Celestial. Como nós estamos iniciando em mais um ano, hoje o primeiro domingo, como já foi dito, e temos toda uma caminhada pela frente, eu preciso lembrar aos irmãos que os perigos vão sempre existir. Há perigos. Mas terminamos 2021, a pandemia acabou, não vamos ter mais nenhum problema. Isto seria falsear uma realidade. A pandemia pode terminar, acabar, mas novas pandemias poderão surgir. E porventura, os peregrinos que aqui estão no Salmo 121, eles também enfrentavam algumas dificuldades, enfrentavam alguns perigos, estavam sujeitos a todo e qualquer perigo que viajante está sujeito a passar. Mas no caso aqui do Salmo 121, desses irmãos, haviam 3 tipos de perigos, que eu quero destacá-los antes de entrar no Salmo em si. E
E o primeiro perigo que nós podemos compreender era o perigo das estradas acidentadas. Pense comigo, o povo indo a Jerusalém, não havia estradas pavimentadas igual nós temos hoje, embora algumas sem asfalto, outras com asfalto, mas as estradas eram terríveis. Aquelas regiões eram regiões montanhosas, e o perigo podia eventualmente acontecer de algum torcer o pé, machucar gravemente, sofrer uma lesão, por conta das estradas que não eram estradas boas, nem mesmo para andar a pé. O segundo perigo que esses irmãos aqui, os irmãos nossos, os peregrinos passavam, era a temperatura. Imagine só hoje, eu e você aqui em Campo Grande, hoje já estava um calor de lascar, pela misericórdia de Deus, muito tereré, e quem tem condição, o ar-condicionado, amém, né? Mas esses irmãos aqui estavam num deserto, um lugar que era muito mais quente. Se você já acha que Campo Grande está quente, imagine só o que esses irmãos passaram. Então o clima, durante o dia muito quente, à noite muito frio, também era um perigo, um inimigo constante a esses que estavam peregrinando rumo a Jerusalém para cultuar ao Senhor. E o terceiro perigo eram os assaltantes. Não ache, meu irmão, que só hoje nós temos ladrão, assaltante, não. Neste tempo aqui havia também, enquanto o povo estava indo, havia pessoas que podiam assim assaltá-los, roubá-los, e estes também sofriam perigos. Perigo eram os assaltantes, e nós vemos ali a parábola, por exemplo, do bom samaritano, quando o homem foi assaltado, e ali ele foi espancado e deixado à beira do caminho. Temos três problemas: a estrada, a temperatura, o tempo, o calor, o frio, e os assaltantes. Nós também, que estamos iniciando um ano, poderíamos listar, ou prever, ou imaginar muitos perigos. Eles existem, eles serão reais, e nós não estamos isentos, de forma alguma, de passar por essas aflições, ou por perigos que este ano nos aguardam. Mas a boa notícia é que o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é que nos sustenta. Então a temperatura, a estrada, os assaltantes, mesmo depois que eles estavam ali com seus pés doloridos, músculos cansados, sobre a tensão dos assaltantes, eles então, aqui nós temos este cântico que dá para entender, conforme a literatura, a poesia hebraica, que é um cântico responsivo, e alguns estudiosos vão dizer que o dirigente, o sacerdote, falavam os 2 primeiros versos, e o povo repetia os versos seguintes, e assim ia-se então até o final do salmo. E Spurgeon colocou este salmo como o salmo do viajante, o salmo daqueles que estão peregrinando rumo a Jerusalém celestial. Mas uma verdade também nós precisamos dizer aos irmãos esta noite, senão eu e você vamos fazer deste salmo uma heresia. O salmo não está dizendo, e você já ouviu muito bem, que nós não vamos passar por problemas, na contramão do que muitos pregadores e igrejas, ou ditas igrejas, infelizmente dizem, que venha para Cristo e você não vai sofrer. Nós vemos claramente nas Sagradas Escrituras que a Bíblia, em todo momento, em todo instante, ela expõe o sofrimento, ela expõe as dificuldades, ela expõe os pecados, porque a Bíblia não falseia nenhuma realidade. Sendo assim, meus irmãos, passaremos por caminhos difíceis, por temperaturas não agradáveis, e enfrentaremos inimigos, mas o Senhor cuidará de nós, nos sustentará, enquanto aqui nós peregrinamos. 4 lições eu quero destacar brevemente com os irmãos, e a primeira delas esta noite é a confiança dos peregrinos no Deus Criador. Nós temos aí o verso 1 e 2, e a pergunta do salmista pressupõe alguém que está precisando de ajuda, e ele diz: de onde me virá o socorro? Se ele está dizendo, de onde me virá o socorro, este questionamento tem por si só uma razão, que algum problema ele está enfrentando. E ele faz essa pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
Todos nós, quando entendemos o Evangelho, quando nós compreendemos quem é Jesus Cristo, nós entendemos a nossa miséria e corremos para Cristo desesperadamente. Só conseguem enxergar que precisa de socorro aqueles que entendem o verdadeiro Evangelho, porque o ímpio, porque o mundano, aquele que está sem Deus, ele se acha autossuficiente, mas aos olhos de Deus todos estão separados por conta do pecado e carecem da graça e da misericórdia de Deus. E quanto mais nós hoje que estamos no Evangelho entendemos que nós necessitamos da graça, do socorro do Senhor, para as nossas famílias, para a nossa saúde, para os nossos empregos, para a igreja. Então nós temos um salmista aqui que está clamando por socorro, e ele diz: eleva os meus olhos para os montes. E ele então começa a trazer uma verdade que é mais profunda para nós quando nós aproximamos e olhamos o texto, que ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a minha compreensão aqui, olhando esse texto, alguns poderiam dizer que quando ele eleva os olhos para o monte, ele está vendo Jerusalém, que está lá no alto do monte. Sim, poderia ser, mas o contexto mais imediato e uma leitura mais ampla das Sagradas Escrituras vai mostrar que é bem possível que o salmista, quando ele diz eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, é que ele está fazendo uma crítica aqui ao paganismo. Se você não sabe, no Antigo Testamento tinha-se a ideia, ou se acreditava equivocadamente, que no cume das montanhas era a morada dos deuses, ou dos falsos deuses. Por isso o salmista está dizendo: olha, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E aí ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem dos montes. Alguns acham que os deuses, os falsos deuses, os pagãos acham que os deuses moram no alto do monte. Mas não, o salmista está recorrendo ao Senhor que fez o monte, ao Senhor que criou todas as coisas. Infelizmente nós vemos no contexto das Sagradas Escrituras que muitos israelitas abandonaram, apostataram-se da fé por crerem em falsos deuses, por achar que a sua esperança estava na criatura e não no Criador. Jeremias capítulo 3, você vê Jeremias dizer o seguinte: na verdade, muitos não passam de ilusão, e surgem das montanhas surgem das montanhas são coisa alguma, com efeito, no nosso Senhor Deus Todo-Poderoso está a salvação. Jeremias está dizendo assim: olha, muitos têm a ilusão que é no meio das montanhas que tem a salvação, os falsos deuses, mas eles não passam de nada. Jeremias, um homem piedoso, um homem convicto, da qual o Senhor o chamou, apontando para o povo que o socorro não está nos falsos deuses, mas no Senhor Deus de Israel. É interessante notar, meus irmãos, portanto, que este salmo expressa a confiança de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus que criou todas as coisas. Eu elevo os meus olhos para o monte, e aqui, como eu já disse aos irmãos, a esperança do salmista não está nos montes, mas no Deus Criador de todas as coisas. O Salmo 115, 3 diz: mas nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Fez tudo o que lhe agradou. Não é olhar para o monte e achar que a minha esperança, a minha salvação está no monte ou nas coisas deste mundo, mas é olhar por cima deles e saber que o Deus de toda a criação, o Deus que é santo, o Deus que elege os seus, o Deus que sustenta todas as coisas, é nele que está a nossa salvação e o nosso socorro. Então, em primeiro lugar, o salmista declara sua confiança no Deus verdadeiro, no Deus criador de todas as coisas. Quais são as aplicações que nós temos aqui, em primeiro lugar, para trazer aos irmãos do verso 1 e 2? Devemos ter cuidado
devemos ter cuidado com a tentação de buscar o socorro nas fontes erradas. Meus irmãos, se nós precisamos ter um conselho para iniciar mais um ano, cuide-se, eu e você, para buscarmos socorro em fontes erradas. E nós poderíamos aqui, e nós temos por inclinação natural, por conta do pecado, muito presente em nossas vidas, o desejo de buscar socorro em coisas que são passageiras. E nós poderíamos aqui listar muitas coisas, muitas fontes erradas, que muitas vezes nós queremos buscar socorro para as nossas vidas. Os caminhos aparentemente fáceis, com o tempo eles se revelam mais perigosos. Por isso, aquilo que você acha que é fácil, na sua caminhada cristã, acha que eu vou dar esta meia volta aqui, ouça bem, tome cuidado em buscar socorro nas fontes erradas. O salmista está aqui então fazendo esta denúncia ao paganismo, esta denúncia à idolatria, esta denúncia a coisas que não são do Senhor, que muitas vezes nós recorremos. Pense comigo, está caminhando, está peregrinando, e já imaginou se você está num deserto, num calor, e aí aparece uma fonte de água muito fácil para você, e você não sabe se aquela água ela contém veneno ou não, e geralmente nós, no calor ou no desespero das circunstâncias que nós estamos passando e enfrentando, nós queremos correr para fontes erradas e não para o Senhor. Quer ver um exemplo disso, meus irmãos? E eu falo isso com muita sabedoria, principalmente porque esse ano é um ano de eleições. O brasileiro é reconhecido por alguém que, dentre outras coisas, odeia os governantes, mas ama o governo, ama o Estado. Muitas vezes nós achamos que a salvação das nossas almas está no Estado. Precisamos lembrar, conforme Romanos capítulo 13, que o Estado é ministro de Deus, é um meio que Deus usa para colocar em ordem de maneira cívica, sim, mas o Estado não é Deus, e criar uma cultura de dependência do Estado, fazendo com que o Estado se torne o salvador da pátria, o salvador das nossas almas, é um meio de irmos para fontes erradas. Devemos orar pelos nossos governantes, devemos votar de maneira consciente, clara e sábia, conforme as Sagradas Escrituras assim nos exortam, mas nunca devemos fazer do Estado a fonte de nossas esperanças, ou achar que vai nos salvar e nos livrar da ira eterna. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se o Estado está aí, está por permissão de Deus, para o benefício do seu povo, mas a nossa salvação não vem do Estado, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. A sua vida, a minha vida, é mantida pelo Senhor, que usa meios, de maneira primária, nós sabemos que Deus usa meios, mas a fonte primária é o próprio Deus. A segunda aplicação que ainda podemos tirar desse primeiro ponto, meus irmãos, é que nós devemos buscar socorro no Deus que criou os céus e a terra. E uma aplicação aqui interessante para nós, que muitas vezes nós falamos que Deus criou todas as coisas. Você já parou para estudar como o universo, o mundo é algo complexo? Já parou para saber que se uma molécula estiver fora do lugar, já acontece uma catástrofe, um desastre? Se algo estiver fora em nosso corpo, Deus nos criou de maneira minuciosa, detalhada. Esse é o Deus Criador. A teologia da criação, ela tem muitas implicações para as nossas vidas. Não é simplesmente dizer de uma maneira rasa, de uma maneira muitas vezes sem sentido, Deus é Criador de todas as coisas. Devemos ter conhecimento, devemos ter clareza que este Deus que criou todas as coisas é o Deus que nos sustenta. Por isso, a segurança do salmista, o socorro dele, não vem dos ídolos que foram forjados, não vem dos ídolos que foram criados, mas o socorro do salmista vem do Deus que criou todas as coisas, que controla todo o universo, que chama as estrelas pelo seu nome, que sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. O
Salmo 90, verso 1 e 2, diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, Tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Meus irmãos, o Deus que nos sustenta, Ele criou todas as coisas, e a nossa esperança está tão somente no Senhor. Como eu disse, o Salmo 147, verso 4 e 5 diz: conta o número das estrelas, chama todas pelo seu nome, grande é o nosso Deus, grande em poder, e o seu entendimento é infinito. É infinito. O nosso Deus é Criador, todo-poderoso e grande. Eu quero ler com os irmãos aqui brevemente um trecho daquilo que Martinho Lutero vai dizer em seu catecismo acerca da criação. E ouça muito bem o que ele diz, Martinho Lutero, quando fala acerca do Deus Criador. Ele diz assim: creio que Deus criou a mim e tudo o que existe, que Ele me deu e ainda sustenta meu corpo, todos os meus membros e sentidos, minha razão e todas as faculdades de minha mente, junto com o alimento e as vestes, casa e lar, família e propriedades, que Ele me provê diariamente e abundantemente com todas as necessidades da vida, me protege de todo perigo e me preserva do mal. Este entendimento nos leva a ter dependência, nos leva a andar em humildade. Que alegria, que bênção é saber que Deus, o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que cuida de mim e de você, enquanto aqui peregrinamos. Amém? Segunda verdade, nós vemos aí do verso 3 e 4, ele diz que Deus guarda seu povo em todos os lugares. E ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. O verso 4, é certo que o guarda de Israel não descuidará e nem dormirá. Ele traz aqui algumas metáforas, e ele está dizendo aqui: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Por onde, e aqui a tradução quer trazer para nós, por onde nós passarmos, andarmos, nós não vamos cair da graça. Uma vez salvos, sempre salvos. Aqui ele está dizendo: não permitirá que os seus pés vacilem. É que você e eu muitas vezes corremos o risco, e assim quando andamos, nós tropeçamos, escorregamos. Quem aqui já deu aquela trompada assim, que arrancou o tampo do dedão, e chega você, ai meu Jesus amado, né? Agora aqui de uma maneira espiritual, de uma maneira nós, povo do Senhor, o Senhor guarda os seus, protege os seus. Como eu disse para os irmãos, ouvi de um pastor neste final de ano: comecei o ano crendo no Evangelho, terminei o ano crendo no Evangelho. Graças a Deus, porque Deus me preservou no Evangelho. Este Deus que nos guarda, nos cuida em todos os lugares. E ele diz aqui, e é curioso notar que ele está mostrando que o Todo-Poderoso é quem sustenta os pés dos peregrinos. Meus irmãos, no último ano que nós acabamos de passar, certamente eu e você nos encontramos desanimados, desacreditados, cansados, sobrecarregados, e por vezes eu e você achamos que não íamos conseguir. Achamos que íamos desanimar, que íamos surtar, que acabou, não tem mais jeito, já queríamos entregar os pontos. Mas se eu e você estamos aqui, é graça da parte de Deus em nos sustentar. Desânimo nós vamos enfrentar, tristeza nós vamos passar, muitas vezes cansaços e nos sentir esgotados, mas a boa notícia é que o Senhor nos sustentará. E a boa notícia aqui para nós também é que o Salmo está dizendo que o nosso Deus, Ele não vai dormir, Ele não vai se descuidar em nenhum momento, em nenhum segundo. Você já ouviu falar do Alexandre o Grande? Alguém aqui já leu na história, já ouviu falar sobre este personagem
este ícone aí na história. E perguntaram uma vez para Alexandre o Grande como é que ele conseguiu ou conseguia dormir profundamente quando ele era cercado por perigos tão terríveis. Alexandre o Grande conta a história que ele viveu uma vida curta, porém muito intensa. Um militar que até ainda hoje é saudado por sua grande estratégia, viajando e conquistando o mundo. E perguntaram então a ele como ele conseguia, às vezes estava indo com o seu exército, parava, montava equipamento e dormia. Dormia um sono profundo, mas cercado de inimigos. Será que eu e você conseguiríamos dormir? Você ia ficar levantando o tempo inteiro, pelo menos eu acho que eu não conseguiria dormir sabendo que o inimigo estaria do lado de fora. E a resposta de Alexandre o Grande foi o seguinte: aquele que estava cercado por vezes por muitos inimigos, e a resposta dele foi curiosa, e ele diz assim, que Parmênio, seu fiel escudeiro, o assistia enquanto ele dormia profundamente. Imagine a cena, ele deitado, dormindo, e Parmênio ali com a espada, o tempo inteiro olhando, cuidando Alexandre o Grande. E assim ele dormia profundamente. A boa notícia é que o nosso Deus é muito mais do que Parmênio é para Alexandre o Grande. Parmênio é fraco, Parmênio é humano, Parmênio é limitado. O nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas. Nós vemos a sua benevolência, o seu amor, não pelos nossos méritos, mas Ele nos cuida, nos sustenta em toda e qualquer situação que assim passarmos ou enfrentarmos, em todos os lugares, enquanto aqui peregrinamos, seja nas colinas ou nos vales, os olhos do Senhor estão sobre nós atentamente, a nos sustentar, a nos cuidar, a nos guardar. Por vezes, eu e você podemos falhar, quando assim nos comprometemos a cuidar de alguma coisa, mas o Senhor, Ele jamais falhará. Esta é uma verdade preciosa. Estamos salvos, preservados por este Deus que nos guarda, Ele não dorme e Ele está constantemente a vigiar os seus. A sua palavra vai dizer que enquanto nós dormimos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos sustenta. Nós somos, como nós ouvimos aqui pelo pastor Judy Clay falando, o único povo na terra que enquanto nós dormimos, o Senhor nos abençoa. Isso é graça sobre graça da parte de Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, Deus guarda o seu povo em todas as ocasiões, em todos os lugares, enquanto nós estamos peregrinando, e em todas as ocasiões, conforme nós vemos aí no versos 5 e 6, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito, o sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. É Deus quem cuida de nós, em todas as circunstâncias, dia após dia, mês após mês, estação após estação. E aqui ele está falando em todas as ocasiões, como já disse no início aos irmãos, durante o dia o sol, à noite o frio, e essas ocasiões que os peregrinos assim enfrentavam, o Senhor se mostra aquele que cuida, que protege. No entanto, não está dizendo para nós aqui que estaremos ilesos das dificuldades. Não é isso que o Salmo está dizendo, mas que o Senhor vai nos sustentar enquanto o sol estiver escaldante, enquanto o frio da noite chegar, seja as ocasiões que devemos assim passar. O Deus é o Deus que nos sustenta em todas as coisas. Que durante o dia ou a noite, o calor, o frio, são inimigos reais, e o salmista está dizendo, é Deus quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Já parou para pensar, meus irmãos, um lugar, eu nunca fui num deserto, não sei se alguém aqui na igreja já foi num deserto, deve ser horrível, né? Você procurar uma sombra e não achar. O que é uma sombra no deserto? Já parou para pensar? Mesmo quando você está andando na rua ou andando em algum lugar que está muito quente, você procura uma sombra. Agora imagine só, esses irmãos peregrinando. O que é uma sombra, meus irmãos? É símbolo de refrigério, de graça, de consolo da parte do Senhor. E temos esta verdade diante de nós.
E por último, meus irmãos, Deus cuida do seu povo em todo o tempo. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a tua saída, a tua entrada, desde agora e para todo sempre. O Senhor te protegerá de todo mal, e o mal aqui, e nós vemos o próprio Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinar, ali quando os discípulos pediram para que Jesus o ensinasse a orar, e as palavras finais da oração é: livra-nos do mal. E você vê também no Evangelho de João 17, outra oração de Jesus, que meditamos esses dias, que o Senhor está ali, Jesus está orando e pedindo para que Deus os livre, guarde do maligno. O mal aqui é maligno, mal mesmo, ou mal aquelas pessoas que poderiam causar mal aos peregrinos. Deus cuida do seu povo em todo o tempo, traz uma referência para nós, seja na tua entrada ou na tua saída, e a ideia aqui, guarda a tua vida, né? na entrada ou na saída, seja nas ocasiões de ir ou vir, mas principalmente quando nós tratamos na brevidade da vida, quando aqui viemos, do pó viemos e ao pó retornaremos. O que nós temos aqui é o Senhor quem dá a vida, o Senhor quem tira a vida, e a palavra aqui que nós podemos compreender de guardar, proteger a vida, é que não importa se enfrentaremos a morte, as nossas almas, a nossa vida está segura diante do Senhor. E esta é uma preciosa verdade que para nós também, como povo de Deus, sim, muitas vezes tememos a morte, tememos os perigos, mas o que o salmista está nos dizendo aqui é que seja nesta vida ou no porvir, o Senhor estará conosco, nos guardando, nos sustentando em todo o tempo. Guardar a alma significa guardar a vida. E aqui não é porque o Senhor guarda, escreveu, como nós até meditamos já no início do Salmo aqui esta noite, o Senhor sabe todos os nossos dias que nós devemos viver uma vida de maneira irresponsável, não, devemos ter responsabilidade, buscar ter sabedoria na maneira como nós administramos a vida que Deus confiou a nós aqui, mas sobretudo sabendo que a última palavra e quem é o doador da vida, e é quem toma para si, é o próprio Deus. O Senhor guardará a nossa vida, o Senhor protegerá a nossa entrada e a nossa saída aqui e agora. Existe um precioso hino do cantor cristão, Rica Promessa, hino 349, que traz uma verdade para nós, que o Senhor guarda-nos em todo o tempo. Será projetado, e eu queria ler as duas primeiras estrofes, com toda a igreja lendo juntos. Vamos ler todos juntos as duas primeiras estrofes deste hino, e assim nós já vamos caminhar para a conclusão. Vamos lá, o que diz? Ó, doce promessa do Salvador, ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Ó, não temas, ó, não temas. Eu acredito que por um ensaio foi bom, né, irmãos? Podemos melhorar. Nós estamos falando de verdades que nunca, ninguém jamais roubará de nós. Vamos lá? Ó, que é grande e doce a promessa, Salvador, Jesus nosso Rei. Ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Ó, não temas, ó, não temas, pois eu contigo sempre estarei. Ó, não temas, ó, não temas, pois eu nunca te deixarei. É maravilhoso sabermos que o Senhor que cuida de nós em toda circunstância, em todo tempo, que criou os céus e a terra, nos sustenta em mais um ano, que eu não sei os desafios, e eu não sou um vidente porque nós não cremos nisso, né? É Deus que está no futuro e conhece todas as coisas,
mas de uma coisa eu sei, o Senhor estará conosco. Em Romanos, no capítulo 8, nós vemos Paulo dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. E o que eu quero concluir dizendo aos irmãos esta noite, é que Deus está com o seu povo, desde a conversão até a glorificação. E sim, o Senhor é o socorro das nossas almas, o Deus Criador, e feliz são os peregrinos para quais este salvo-conduto é escrito, e eles podem viajar ao longo de mais um ano que está se iniciando, sem temor, rumo no caminho para a cidade celestial, pois o nosso Deus é quem nos guarda. Aquele que é o protetor da igreja, como diz Matthew Henry, o comentarista, de modo que ele está sempre engajado na preservação de cada crente, em particular a mesma sabedoria, o mesmo poder e as mesmas promessas, o guarda de Israel, é quem te guarda, é quem nos guarda. O pastor do rebanho é o pastor de cada ovelha, e ele cuidará para que nenhuma, nem mesmo as pequeninas, pereça. Mas, meus irmãos, nós precisamos tirar a ideia de que porque você vê a virada do ano, muitas pessoas falando, não, que este ano não seja cheio de lutas. Muitas vezes nós desejamos isso. É louvável desejar que não tenhamos lutas, mas não é uma verdade. Você pode desejar um dia sem provações, mas as provações sempre vão existir. Eu não estou aqui desanimando você em mais um início de ano. O pastor hoje me trouxe um balde de água fria. Não, meus irmãos. Como nós ouvimos no último domingo, as provações são bênçãos disfarçadas, como diz Charles Spurgeon. Mas a despeito das provações, dos perigos, seja a estrada, o frio, o sol, seja os assaltantes, como esses peregrinos aqui passavam, os perigos que eles enfrentavam, nós também temos, a despeito de todos eles, nós podemos descansar seguros, que o Senhor nos sustentará, que o Senhor nos preservará, que o Senhor fortalecerá cada um de nós. James Boyce diz assim: assim, o ensino não é que você não terá problemas, mas que o Deus o guarda através deles. E o cristão maduro não é cego para os problemas, nem tem medo deles, pois ele está seguro nas mãos de Jesus Cristo, que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos ter maturidade, as provações virão, sim, medo, muitas vezes ansiedade, as inquietações, mas confia no Senhor de todo o teu coração, descanse nele, como diz o salmista, e mais ele fará. O único erro sério que podemos incorrer esta noite, ao lermos este salmo, é achar que Deus vai nos deixar, Deus vai não nos amar mais, porque eu cometi alguma coisa, ou porque eu não estou, muitas vezes, orando como eu deveria orar. Não estou dizendo que aqui você não deva orar, mas muitas vezes nós temos uma ideia do amor e do cuidado de Deus, que é um cuidado que oscila. Você já viu algo que oscila? Você que tem a internet em casa deve passar raiva quando a internet oscila, né? Meu Deus, caiu a internet, meu Deus, voltou a internet. Nós achamos que o cuidado de Deus é assim, ele oscila, mas Deus cuida de nós apesar de nós. Deus não cuida de nós por nossos méritos, ou por é como se tivesse algo para aferir o nosso amor a Ele, a nossa dedicação a Ele. Sim, nós devemos amar ao Senhor, meus irmãos. Eu não estou dizendo aqui que você não deva orar, não deva amar, mas nós temos uma relação com Deus, como já foi falado muitas vezes aqui, uma relação de barganha. Se eu estou lendo a Bíblia, Deus está me amando, Deus está me protegendo mais. Se eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando, eu estou sujeito ao perigo. Não, meus irmãos. Deus cuida de nós na medida certa. A sua palavra vai dizer que não há sombra de variação em Deus. Ele nos ama na medida correta. Muitas vezes você e eu podemos achar que Deus achou alguém melhor do que nós para cuidar e para amar. Muitas vezes eu e você podemos achar que Deus tem um problema sério a resolver em outro lugar do mundo e por isso me deixou.
são mentiras que somos tentados a acreditar. Mas o salmista está dizendo aqui para nós esta noite, que Deus é um guarda fiel. Um guarda fiel, você vê a palavra guardar, aparece ali em Gênesis, e Deus disse para o homem guardar o jardim, o homem não guardou o jardim. E aí você vê no enredo das Escrituras, todas as missões que foram dadas ao homem, os homens falharam, mas existe aquele que nunca falhou e viveu uma vida sem pecado nesta terra, o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta. Por isso, tiremos de nós a mentalidade de que o Senhor pode me amar mais ou me amar menos em 2022, ou que o Senhor não me amou em 2021, ou que o Senhor não vai me amar em 2022, são ideias equivocadas, porque a despeito das provações e das lutas, o amor de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo, continua o mesmo. Deus não nos livra na fornalha, mas lembra ali dos amigos de Daniel? Mas Ele está na fornalha conosco. O Salmo 23 é um salmo poderoso para a nossa meditação também. O nada vai me faltar ali, não é dizer que vai me faltar, nada vai me faltar, não é dizer que eu não vou ter falta de nada, não. O Salmo está querendo dizer que não vai me faltar alegria, mas também não vai me faltar tristeza. Vai me faltar bênçãos, não vai me faltar bênçãos, mas também não vai me faltar lutas. Nós precisamos, como crentes maduros que aqui estamos, descansar nesta verdade. Portanto, termino dizendo, meus irmãos, e convido você a abrir a sua Bíblia lá em Judas, o verso 24 e 25. E nós assim encerraremos. Judas, verso 24 e 25, diz assim: todos que encontraram, digam amém. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos guarde em mais uma jornada que se iniciou ontem em 2022, e nessa certeza que o Senhor nos apresentará diante de si mesmo, imaculados para a sua glória. O Senhor é o nosso guarda, o Senhor nos protege. Curve sua cabeça por um instante. Já quero convidar os irmãos do louvor para nós nos prepararmos para a ceia do Senhor. Feche os seus olhos, nós iremos orar ao Senhor neste momento. Suplicar a Ele graça, misericórdia. Quero orar, encerrando esta meditação, pedindo para que o Senhor nos livre da incredulidade, nos livre de procurarmos socorro em fontes erradas. Que o nosso socorro esteja no Senhor Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Eu não sei se você está com medo de mais um ano, como vai ser se essa pandemia vai passar ou não. Eu não sei como você está diante dos desafios que você tem na sua família, dos desafios quanto ao emprego, quanto à saúde dos seus familiares. Todos nós nos preocupamos. Os pais que aqui estão preocupam com os filhos também se preocupam com os pais. Há tanta preocupação, inquietação, mas que esta verdade possa confortar os nossos corações. O nosso Deus é o nosso guarda fiel. Melhor do que Parmênio era para Alexandre o Grande, é o nosso Deus que nos cuida e nos sustenta. Soberano Senhor, nós queremos neste momento, ó Pai, pedir perdão porque somos tentados a buscar socorro
para as nossas almas, para as nossas inquietações em fontes erradas. Nos perdoe, ó Deus. Nos perdoe, ó Deus, porque muitas das vezes que enfrentamos os problemas, as aflições, a última coisa que pensamos é o Senhor. Livra-nos disso, ó Deus, e nos traga de volta para si, para o Senhor, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Senhor, há muitas inquietações, tanto no meu coração, no coração dos homens e das mulheres que aqui estão, dos membros desta igreja, das famílias aqui representadas. Há preocupações e inquietações das mais diversas. Mas nós, esta noite, como a Tua palavra nos ensina, lançamos ao Senhor Jesus todas as inquietações, porque o Senhor é quem cuida de nós. Maravilhoso Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, mais um ano que está iniciando. Desafios tenho eu na minha família, no meu casamento, no meu lar. Desafios temos nós aqui como igreja do Senhor. Desafios têm as famílias que estão aqui, os irmãos e irmãs. Mas esta verdade ninguém pode tirar de nossas mãos. O Senhor Deus é o nosso guarda fiel, que nos protege, nos mantém em segurança, nos sustenta em meio às adversidades, em meio às lágrimas. Senhor, eu não sei o que eu e minha casa vamos passar esse ano, e nenhum dos meus irmãos sabem, mas a certeza que eu tenho, ó Pai, que o Senhor está lá para nos cuidar, para nos sustentar, para enxugar as lágrimas dos nossos rostos, para nos colocar de pé quando fraquejarmos. Não sabemos os desafios que esta igreja vai enfrentar em mais um ano. Não sabemos as provações, mas o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem protege, o Senhor é quem sustenta. Sustenta os homens desta igreja no Evangelho, preserve-os, preserve as mulheres desta igreja no Evangelho, e os que aqui estão visitando, que estão aqui congregados, preserve-nos no Evangelho. Não nos deixe, ó Deus, desviarmos os nossos olhos para aquilo que não é o Senhor. Nós oramos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o irmão Alvarez